Continuamos a conversar a respeito da Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. A ideia é que a cruz é loucura. Por que Paulo vai usar essa figura? Porque a cruz é uma figura de loucura naquela época. Porque a cruz ia contra tudo. Ela ia contra os grandes, ela ia contra as autoridades, ela ia contra Roma. Vamos pensar na raiz mais desse pensamento, vamos pensar na base desse pensamento, que seria assim: a base desse pensamento é que o cristão agora, a partir daqueles que conheceram Jesus, Pedro, Tiago, João e todos os outros, eles estão erguendo um símbolo de fé com base num elemento de tortura. Sim. Né? A cruz seria hoje uma forca, seria hoje uma cadeira elétrica, seria a injeção letal nos Estados Unidos. E eles baseiam-se de que a morte de um homem criminoso aos olhos de todos na época transformou a vida física e espiritual deles. Porque a morte de Jesus na cruz traz esse sentido para nós como crentes. Acho que é porque eles acreditavam que o Messias, na verdade, ia trazer o governo físico para eles, né? Então, ele vai vir, vai restaurar o poder. A gente vai começar a estabelecer um reino aqui na terra. E, na verdade, não. O reino é lá no céu. Então, é loucura você acreditar nisso. O que o Messias fez? O que a morte de Jesus fez no mundo espiritual para nós? Porque a cruz não é símbolo só de morte, a cruz é símbolo de ressurreição. Por quê? Porque Jesus morreu. Legal, Jesus ressuscitou. Tá perfeito, essa é a questão da Páscoa. A gente está celebrando isso, né? A sexta-feira, a morte de Cristo, domingo, a ressurreição do Cristo. Mas essa ressurreição é só do Cristo? Não, todos nós. Nós que cremos em Cristo. Nós que cremos em Jesus, ressuscitamos com Jesus, Carla. Sim. Que é isso de ressuscitar com Jesus? Bom, pegando no sentido de ressuscitar mesmo, seria aqueles que creem no Cristo, no dia que Jesus vier, né, o arrebatamento, ele vai ressuscitar primeiro os que já morreram, né, e aqueles que morreram com Cristo, tipo, crendo no Cristo e até deram a vida pelo Evangelho, pela causa de Cristo, vão ressuscitar porque ele falou isso. Como ele ressuscitou sendo homem, nós também, sendo homens, né, também vamos ressuscitar com ele porque cremos nele. Quando a gente senta na Páscoa para celebrar com a igreja, a gente pensa nisso. Nós estamos celebrando essa ressurreição lá na frente? Não, também. Acho que... Que ressurreição que a gente está celebrando então? A do Cristo, a lá da frente e qual outra? Ai meu Deus, acho que várias. Uma vida não. Porque a gente relembra do Cristo, mas a gente também relembra que nós morremos para esse mundo e agora somos dele, e aí vamos pensar no do futuro, que nós também, ele vai voltar e a gente também vai ressuscitar com ele. Então, Páscoa é celebração de vida no sentido de que uma vida futura, uma experiência que nós não sabemos ainda completamente como vai ser, a vida do Cristo, a ressurreição do Cristo e a nossa vida transformada. Sim. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Espiritualmente, o que aconteceu? Que quebras aconteceram nesse período de morte e ressurreição de Jesus? O que mudou? Qual era o acordo que existia na terra antes? É a primeira queda. A primeira queda, o primeiro acordo. O acordo com... A Marina já está indo nas sensações. Efésios. Eu já estou indo lá para trás. O primeiro acordo de todos, no mundo todo. Primeiro acordo, o acordo com Adão e Eva, o acordo da inocência, né? Isso. Que é quebrado. Quebrou. Aí entrou o outro acordo. Aonde nasce o outro acordo? Aí é com Adão e Eva ainda, só que eles já estão fora do paraíso. Aí é outro acordo. O Cristo, Deus, o Pai, mata, né, um animal, derrama sangue, cobre a vergonha deles e faz uma promessa naquele dia, que um dia vai chegar alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Isso. Né? E assim as coisas vão crescendo. Chegamos na dispensação, chegamos na
na declaração agora de que Jesus Cristo veio, nasceu da Virgem, morreu, ressuscitou, trazendo um novo acordo para a humanidade. Tomamos um cálicezinho de suco de uva constantemente. Esse é o cálice da nova aliança. Que aliança é essa? Paulo diz em Efésios 2, no versículo 1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, do príncipe do poder e o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então eu acho que é essa ideia de que até aqui nós vivíamos dentro da maldição. Eu lembro que em Hebreus, eu não lembro onde vai falar, mas também vai falar que, embora os sacrifícios eles servissem para lembrar você de que você está se purificando, de que Deus ele está dando uma saída, você ainda estava vivendo sobre aquela maldição, você ainda era preso naquela ideia de que você peca, você está errado, você vai ter que sacrificar todo ano para santificar todo ano. E quando Jesus vem, Jesus morre na cruz, ele diz: olha, agora o sacrifício foi feito, agora eu paguei pelos pecados, vocês que estavam mortos, agora vocês vivem. Então eu acho que é essa a diferença, Então a cruz vem para falar: olha, tudo aquilo que vocês viveram até agora ainda estava amarrado na primeira queda. Embora vocês se purificassem, embora vocês tentassem viver uma vida comigo, vocês ainda viviam mortos. Agora não, agora vocês têm uma vida de verdade. Isso é real para vocês ou isso é teoria? Isso é real. Vocês têm um marco na vida de vocês, então, de transformação. Sim. O que mudou? Eu acho que tudo. Pelo menos eu não consigo mais desvincular as duas coisas. Pensar, por exemplo, em futuro e não amarrar esse futuro junto com Jesus, ou junto com a igreja, junto com a Bíblia, junto com tudo. Então eu acho que a partir do momento que você fala: olha, eu quero aceitar Jesus, independente de quando você fez, independente, eu fiz quando era criança, eu fiz quando eu já estava na minha adolescência, a partir daí, sempre que você pensar no que você vai fazer, sempre que você pensar em como você vai programar a sua semana, você sempre vai pensar em: olha, eu estou amarrando tudo isso na promessa que eu fiz, naquilo que eu fiz anteriormente. Então eu aceitei Jesus e a partir de agora toda a minha visão de mundo vai mudar. Então eu converso hoje com o Caleb ressuscitado. Sim. É uma ideia que tem, por exemplo, na área da linguística, que vai falar sobre tudo aquilo que você tem dentro de si. Então tudo que você fala, todo discurso que você cria nesse mundo está amarrado com o outro que você tem dentro de si. Então tudo aquilo que você já viveu, todas as experiências que você criou, e a partir do momento que você fala: olha, eu aceito Jesus, toda a conversa que você tiver, toda a ação que você for fazer, tudo isso vai estar amarrado com aquela promessa. Você vai pensar, mesmo que você escolha fazer algo que fuja do que você deveria fazer. Então eu vou pecar. Você sabe que você está pecando porque você já aceitou Jesus. Porque senão você não vai ter essa consciência de pecado. A consciência do pecado, ela é real com a ressurreição da vida. O cara que não ressuscitou com Jesus não tem essa consciência do pecado. Ele tem uma consciência legal. Do que é certo ou errado, que é certo diante da lei ou que não é certo diante da lei, mas a consciência do pecado em si não. A gente vê isso em missões. Você ia falar, Bruna? Não, eu só estava concordando mesmo. A gente vê isso em missões, A gente vai estudar e a gente fala, quando a gente se programa para ir para algum país, quando a gente se programa para ir para algum lugar, é sempre importante você aprender um pouco da cultura, é sempre importante você aprender um pouco de como as coisas funcionam nas leis de lá. E é importante você ver isso, por exemplo, em lugares como a Índia, em lugares como as tribos indígenas, onde as leis são muito diferentes das do Brasil, mas quando a pessoa se converte, ela tem uma consciência de que o certo e errado independem da lei. Então isso é algo que cria a partir do momento da conversão. Você ganha uma vida nova, então a sua visão de mundo é transformada. É uma ação sobrenatural e espiritual. Sim. Você viveu isso, cara? Sim, como complemento também do que ele acabou de falar, que eu lembrei, é meio que assim, quando você aceita Cristo, é como se a sua aparência ela continua a mesma, o seu exterior é o mesmo, a carne, mas o seu interior já não é mais o mesmo. De fato, quando você realmente crê em Jesus e aceita Ele, você muda por dentro, e de alguma forma o seu interior reflete também no seu exterior. Mas se a gente for pensar de uma forma assim, o que mesmo mudou é a parte de dentro. E aí que reflete em todas as suas ações daí por diante. Tem uma chave que faz isso?
Uma chave. Uma chave de um negócio que liga. Como é que isso liga? Como é que liga a ressurreição? Quando você começa a acreditar. Quando você entrega a sua vida a Cristo. Então, eu entendi quem Ele é, eu criei na ressurreição, entreguei minha vida a Ele. Então, nesse momento, o meu espírito muda. Então, já não é mais eu que mando em tudo aqui. Tem um Espírito Santo que... Isso é um processo? Isso é imediato? O Espírito Santo acho que é imediato. Mas a transformação é tipo um processo, processual. Mas, como ela falou mesmo, a questão, porque assim, o ser humano, ele precisa de algo para crer, para se firmar. Ele precisa acreditar em algo. E aí é o fato onde a gente entra com o Evangelho, né? Que a gente sabe que é o único caminho. Então, quando ele se encontra com a verdade da palavra, ele é confrontado com a palavra, a partir daquele momento, ele começa a colocar todas as funções, as ações, né, que ele já naturalmente tem naquela crença, naquele evangelho, que é verdade. Então a gente passa a viver, como ele falou, né, fazer tudo ligado a isso. O meu trabalho é pro reino de Deus. A minha faculdade tem que ligar uma coisa com o reino de Deus. Então você vive em prol disso. Mas eu acho mas o que ele quis falar, tipo assim, quando a gente aceita, muda o meu espírito total. Tipo, de um dia pro outro não, de uma hora para outra, de um segundo pro outro, agora já não sou eu mais. É Cristo que vive em mim. Mas acho que o que ela está também falando é da transformação. E é verdade. Então, esse segundo passo de santificação. Isso. Então o nosso corpo, a nossa alma ainda não é totalmente não. Isso você tem que aprender, né? Processo. A Bíblia ela serve para isso. Nós temos a Bíblia para falar. As pessoas perguntam, mas se a gente está vivendo, por exemplo, a partir do Novo Testamento, por que a gente ainda lê o Antigo? Porque é importante a gente lembrar daquilo que aconteceu. Porque as coisas do Antigo ainda se aplicam a nós. Então a lei ainda se aplica a nós. Os 10 mandamentos ainda estão, a gente ainda está sobre os 10 mandamentos? Sim. Então a pessoa aceitou Jesus, tudo bem. Mas eu aceitei Jesus, eu sei que a minha vida foi transformada, mas eu tenho que buscar entender essa transformação. Buscar agora entender o que é certo e o que é errado para Deus, buscar agora entender o que é certo e o que é errado na Bíblia, etc. A cruz é um marco de transformação legal, né? Os acordos foram transformados. Existia um acordo com Adão. Esse acordo com Adão agora se torna um acordo com a igreja, se torna um acordo com o cristão, com aquele que vai seguir a Jesus Cristo. Mas não muda a necessidade que no Antigo Testamento existia de viver uma vida em busca de santidade, de pureza, de uma vida moral estável, né? Essa coisa é real e é necessária, né? Nós temos que viver isso. Existia uma ligação com o mal antes da cruz na nossa vida, né? E agora existe uma ligação com o bem, existe uma conexão. Tudo isso dentro do texto que a gente leu é loucura, porque nós nos dizemos ligados ao Espírito Santo por causa da morte de Jesus. Jesus morre na cruz e permite a nossa ligação espiritual com o Espírito Santo, uma fala direta. Vocês devem ter visto, o texto diz que, não que a gente leu hoje, a gente leu ontem, que o véu se rasgou, né? Aquilo é símbolo do quê? O véu do templo se rasgou, é símbolo do quê? De que agora a santidade não está presa num lugar só. A santidade não está num lugar só. Santidade, ela... Não ouvi. Desculpa, ela também se torna de uma forma acessível, né? Tipo, o véu se rasgou. Então eu posso também. Você lembra como o véu se rasgou? Não. De cima para baixo. Essa declaração do alto. A santidade vem nos buscar. Então, haviam caravanas até o Santo Templo, havia uma movimentação até o Santo Templo em busca da santificação. De repente, Jesus fala assim: olha, eu agora vou lhes caçar, eu vou buscar vocês para que vocês sejam santos. Vai haver um incômodo em vocês. Essa ressurreição que a gente fala é uma ressurreição de transformação, é uma ressurreição de nova conexão com Deus, que vai gerar isso. Nós vamos ser procurados por Deus, nós vamos ser incomodados. Vocês não sentem um incômodo diante do pecado? Vocês não sentem um mal-estar diante de algumas cenas, de algumas conversas? É essa ação do Espírito. Essa é a vida nova, essa é a ressurreição, essa é a transformação vivida, a vida nova. Isso é Páscoa.
Isso é Páscoa. É uma vida nova em que Deus nos procura e Deus nos santifica e nos purifica. Amém? Amém. Deus nos abençoe nessa busca pelo poder da ressurreição. O poder da ressurreição é um poder de vida transformada. Que Deus transforme a sua vida hoje, meu irmão.